Olha que interessante, quando você estressa, e o sedentarismo é uma condição estressante para o nosso aparelho locomotor, eu tenho os músculos que têm esse controle fusal maior, eles vão ter como resposta reflexa ao estresse uma hiperatividade, que pode resultar ao encurtamento. Agora os músculos, por exemplo, os estabilizadores profundos, o grupo estabilizador geral, eles tendem a quê? A ficar com delay de contração. Por quê? Porque não tem essa atividade sendo exigida no seu cotidiano. Então eles se tornam mais disfuncionais, eles ficam hipoativos. E a hipoatividade geralmente resulta em fraqueza muscular. Tá? Então geralmente os músculos mais estabilizadores sem demanda ficam fracos e os músculos que geralmente são superficiais e são controlados pelo fuso, ou por exemplo, né, eu falei posterior, quais outros grupamentos musculares, posterior, panturrilha, são músculos que tendem ao encurtamento, porque são solicitados, né, nessa ação antigravitacional. Que mais? Musculatura paravertebral. Que mais? Musculatura de trapézio, né, que fica sustentando a cabeça. Que mais? Musculatura que é bastante solicitada no nosso cotidiano, musculatura flexora do quadril. Ah, mas o flexor é muito rígido. O que ele pode fazer? Ele pode limitar a extensão de quadril. Por isso que para trabalhar glúteo de forma eficiente tem que ter uma boa elasticidade muscular desses flexores do quadril para que eu possa ter um bom rendimento em extensão. Legal. Que mais? Do plano anterior, flexores de quadril, né, são bastante estimulados. Musculatura do peito, né, peitoral, interior do ombro. Porque a gente o tempo inteiro está fazendo movimento com o braço anteriormente. Então essa musculatura responde rápido. E essa musculatura é bastante utilizada e essa musculatura a gente tem controle dos nossos olhos. E a musculatura posterior, escapular? A gente não faz nenhum movimento no nosso dia a dia que se assemelhe a uma remada, por exemplo. Então você não faz movimentos, né? Não dá função para essa musculatura interescapular. Então ela entra em desuso. Por quê? Mas se eu for fazer um movimento com a escápula, uso o trapézio. Por quê? Porque ele é mais acionado, então é mais fácil contrair. Se uma pessoa está trabalhando, é muito mais fácil ela continuar trabalhando do que pegar a pessoa que está dormindo, acordar ela, vem trabalhar meu filho, vem... Não, sabe? Olha o trampo que você vai fazer, olha o gasto de energia que você vai ter. Então se o cara já está na mão na massa, ô irmão, você está varrendo aqui a sala, aproveita e recolhe o lixo. Por quê? Porque ele já está ativo, para ele é mais fácil fazer mais essa função. Mas o problema é que ele vai varrendo a sala, vai recolhendo o lixo, vai recolhendo as cadeiras, daí chega um ponto que ele fica estressadaço, né? E o outro estava dormindo, é aquela questão do equilíbrio que eu falei para vocês, tá? Isso é muito importante, tá? E olha que interessante, né? O glúteo tem amnésia, na verdade ele tem um delay de ativação, porque em condições patológicas ou condições de sedentarismo, ele faz o quê? Ele tem preferência com as outras musculaturas, tá? Uma hiperatividade, tensionamento. Sobre questão de lesão ou dor, como foi feita uma inspeção aí criada pelo Stuart McGill nesse experimento que ele colocou, né? Quando o glúteo a pessoa tem uma dor, por exemplo, existe um grau que chama inibição artrogênica. E o que é essa inibição artrogênica, né? É como se fosse, se a pessoa tem uma dor, tem uma lesão, esses músculos mais estabilizadores, eles ficam ainda mais hipoativos. E os outros ficam mais tensionados. Por quê? Porque o cérebro ele meio que desliga tudo que tem que desligar e que, de novo, é mais fácil de desligar um lugar com poucas luzes do que muito aceso. Tá? Então ele faz isso. Mas na verdade, o Stuart McGill ele falou assim, o glúteo tem amnésia glútea. Mas na verdade o glúteo não entra em amnésia. Tá? É o quê? É esse padrão disfuncional e a falta de estímulos à carga, que faz esse músculo se adaptar à demanda que lhe imposta. Tá? Então o glúteo não fica com amnésia ou esquece de contrair. É uma contração disfuncional por conta de demanda ou por causa de quadros dolorosos que fazem ali um desbalanceamento nessa melhor condição de utilização desses músculos. Tá? E olha que interessante, o Newman já falou que quando você inclina o tronco para frente, o glúteo, lembra que eu falei, pode estar disfuncional, é uma das funções dele, mas ele tem uma função sinérgica, principalmente, isso é uma questão biomecânica, tá? Porque quando eu inclino o tronco para frente, eu tenho uma maior distância da linha de tração de força dos isquiosurais e dos adutores
do que o glúteo. O glúteo está mais próximo. O braço de momento do glúteo máximo é mais colado no eixo articular. Então o que acontece? Ele tem uma desvantagem com relação à produção de força. Os isquios têm uma vantagem e os adutores têm uma vantagem na produção de força. O que é isso? Vantagem na produção de força. Eles, com o mínimo de esforço, conseguem mover mais carga. Tá? Agora o glúteo, assim eles são mais acionados. Por quê? Porque o cérebro quer fazer as coisas da forma mais fácil. Então ele pega o músculo que resolve aquela situação de uma forma mais fácil, ele direciona, né, a solicitação do músculo que resolve aquela questão de uma forma mais fácil e procura adiar daqueles músculos ali que tem uma condição mais difícil. Tá? Ainda mais, favorece ainda mais um quadro disfuncional. Tá? Como esse quadro de inclinação para frente, a gente pode colocar, então, por exemplo, quando a pessoa faz um stiff, levar para a realidade da musculação, um outro exemplo. Quando a pessoa faz um stiff, ela tem mais solicitação, ela tem mais preferência de adutores e isquiotibiais. Tá? O glúteo também trabalha? Trabalha, é uma forma de você trabalhar o glúteo numa posição alongada, mas seria de mais especificidade de solicitação dos isquios e dos adutores. Tá? Nesse contexto a gente sabe que se a pessoa tem um glúteo ainda disfuncional, mais ainda vai ter essa condição exacerbada. Tá? E aqui, né, segundo o Buchtorp, a gente fala em dominância sinérgica. O que é dominância sinérgica, afinal? É justamente isso. Tá? É justamente a gente fazer o exercício de extensão que deveria ser feito pelo agonista, glúteo, mas quem que está sendo o protagonista? Não é ser o glúteo, os isquios e os adutores. Tá? Por quê? Por causa dessa condição. Tá? O caminho de menor resistência, o padrão de eficiência energética, o músculo que está mais ativo, o músculo que gasta menos energia para fazer a mesma ação. Tá? E aí o que acontece? Né? Você aumenta a demanda para esse músculo e fica sobrecarregado, e aí reclama. Tá? E tem uma tendência o quê? Tá, encurtamento, a ter lesão de adutor, de trato iliotibial, tá? De isquiotibiais. Por quê? Porque a demanda não está sendo distribuída de forma equalitária. Né? E aí a gente tem umas coisas importantes. A postura da pelve alterada na pessoa. Por isso que é importante saber fazer a avaliação. Ela pode influenciar na atividade do glúteo. Tá? Então por isso que é importante, porque o comprimento do músculo, o comprimento contrátil vai nos dar uma boa condição, vai nos representar ali qual condição aquele glúteo está para realizar a sua função.